eles são velho ou novo? Falou velhos? Mais de 50 anos? Falou que sim? Você estava muito doente? Tava falando que sim? Você. Você tem quantos anos mesmo? Falou 63. Você já achava que estava perto de partir? Disse que não. Essa doença te pegou de surpresa? Falou que sim? Você estava em casa ou no hospital? Falou no hospital. Você ficou internado? Disse que ficou. E como você conseguiu ouvir os dois canais do Espírito Santo, o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra? Disse que traziam para ele ouvir. E você acompanhou assim muito tempo? Falou que sim? Você entendeu tudo lá? Falou que sim? E você acreditou que é como você estava entendendo? Tá falando que sim? Você ouviu lá do nome de Yahushua? Disse que ouviu. E você também concordou que o nome é Yahushua? Disse que concordou. O Espírito Santo está falando com você para colocar as suas respostas no canal do Espírito Santo, para alertar algumas pessoas que quando a pessoa sai do corpo, ela continua viva. É igual o seu caso, você está vivo aí, não é? Tá falando que sim? O que o Espírito Santo quer saber de você é o seguinte: quando você morreu, você estava sozinho ou tinha alguém do seu lado? Falou sozinho. E como foi? O que aconteceu com o seu corpo na hora? Ele falou dores e estalos, algo assim. E você sentiu dores aonde no seu corpo? Ele falou nas juntas, algo assim. Você sentiu as suas juntas, todas as juntas do seu corpo? Ele tá falando que sim. Perna, braço, os dedos. Então você sentiu as suas juntas estalando e uma dor acompanhando isso? Falou que sim. Era uma dor muito forte ou mais ou menos? Ele falou picos de dor, algo assim. O que seria picos de dor para o pessoal entender? Ele falou que doía e parava. E conforme voltava, era intensa? Mais forte? Falou que sim. A princípio, você achou que ia morrer? Falou que sim. Então, esses estalos da sua junta, seguido dessa dor, você já sabia que ia morrer? Tá falando que sim. Mas por que você sabia? Ele falou por causa das dores. Você nunca tinha passado por alguma coisa parecida? Diz que não. E o que aconteceu na sua mente nesse momento? Ele disse que viu a vida toda dele. Então, quando você viu a sua vida, aí você teve mais certeza? Falou que sim. Você se lembrou exatamente de tudo que você fez? Falou que sim. E depois que você se lembrou de tudo, o que aconteceu com a sua vista? Disse que ficou escura. E depois que escureceu, o que mais aconteceu? Ele disse que foi puxado, sentiu puxado pra fora, algo assim. Aí de repente você se pegou fora do seu corpo? Falou que sim. E você viu o seu corpo quando saiu de dentro? Disse que viu. O que você entendeu disso? Você está vivo do lado do seu corpo e o seu corpo morto. O que você entendeu disso? Ele disse sem palavras. Você ficou surpreso na hora? Falou que sim. Você sabia que era assim? Disse que não. Então, mesmo você ouvindo os dois canais do Espírito Santo, você não teve aquela informação de quando você morresse, como seria? Parece que falou não. No caso, você continuaria vivo fora do seu corpo?
Não teve essa informação? Tá dizendo que não. Olha, na verdade, tem vídeos que falam dessa informação, mas pode ter sido o caso que você não ouviu esse vídeo, não é verdade? Tá falando que sim. Então, quando você se pegou, você estava vivo fora do seu corpo. O que mais você se lembrou? Ele disse da vida na terra dele. E fora a vida da Terra, se lembrou de mais alguma coisa? Ele tá falando que de pouco em pouco ele vai se lembrando. Do que assim você vai se lembrando? Ele disse do porquê que veio pra cá e porquê que ele morreu com essa idade. Nesse exato momento que você conversa com o Espírito Santo, você também começa a se lembrar? Tá falando que sim? Então, por que você veio para cá, para essa terra? Ele disse que tinha que se arrepender da contaminação dele. No caso, você se contaminou onde? Com o quê? Ah, ele tá falando que se contamina com as trevas do abismo. Você está lembrado que você era um anjo que estava lá no reino do Eterno? Está lembrando disso? Disse que sim. Que você foi criado pelo Eterno e houve a rebelião e você participou da rebelião, você está lembrando disso? Tá falando que se lembra. E você veio aqui para a Terra para você ser resgatado de volta para o reino do Eterno? Você está lembrando disso? Disse que tá. E você também agora entende que a palavra do Eterno, que o pessoal ficou chamando de Bíblia, e a Rushua era a forma de você voltar? Você agora entende? Tá falando que entende. Que a palavra ia limpar você dessa contaminação com o abismo? Agora você se lembra de tudo? Disse que se lembra. E o que seria o abismo? Ah, não consigo entender o que ele tá falando. Não sei se ele falou cegueira, trevas, não sei, não entendi. Quer dizer, o que você não tinha o conhecimento? Ah, não sei se eu posso escutar o que ele tá falando. É como se eu visse chiado, em vez de palavras. Bom, você se lembrou do que você deveria se lembrar, é isso? Tá falando que sim. Que você era um anjo, que você participou da rebelião e que você tinha nascido nesse mundo para, pela palavra do Eterno, você voltar para o reino do Eterno. Foi disso que você lembrou? Tá falando que sim. E quando você se lembrou de todas essas coisas, você se sentiu o quê? Salvo ou condenado? Ele falou mais condenado do que salvo. Mas você já conhecia a palavra do Eterno antes dos canais? Falou que sim. E você sabia que tinha que obedecer? Ele falou que sim, a Bíblia sim. Mas você obedeceu? Ele disse não como deveria. Então agora você entende que você não fez a coisa certa? Ele disse que se tivesse obedecido mais, tinha ido mais cedo pra casa, algo assim. E agora, você tendo toda essa lembrança aí do que deveria ter feito e não fez, você vê isso como condenação para você? Ele tá falando que vê. Você se vê condenado? Tá falando que sim. O que seria a condenação que você entende aí? Ah, ele tá falando alguma coisa de perder glória. Tem palavras que é como se eu não conseguisse ouvir. Quer dizer, você perderia a glória do Eterno, voltar para o reino do Eterno, e a condenação seria o lago de fogo? Tá falando que sim. Então, nesse exato momento que o Espírito Santo conversa com você, você se sente condenado Tá falando que se sente. e você está com muito medo Tá falando que sim. e você está aonde conversando com o Espírito Santo agora? Ele falou que acha que tá na terra, não sabe onde tá. Você não está no altar do Espírito Santo?
Ele tá falando que ele só vê coisas destruídas. Correto. Então você não vê para o altar do Espírito Santo. Você pode dizer o que seria essa destruição que você está vendo aí agora? Ah, é muito difícil o que ele tá falando. Ele tá falando alguma coisa como se os lugares ficassem gemendo, alguma coisa assim ele tá falando. Ele tá falando do céu vermelho, tá falando dos demônios em carne, as pessoas zumbis, e tá falando alguma coisa como se as paredes falassem. Isso te dá muito medo? Ele tá falando que é aterrorizante. Você tinha uma ideia que fosse assim? Tá falando que não. Isso te pegou de surpresa? Ele disse que pra qualquer um. Para qualquer uma surpresa horrível, não é? Tá falando que sim. Você tinha ideia que existiam os demônios? Tá falando que sim, mas não desse jeito. Porque você não via, não é? Tá falando que sim. E você vê como assim esses demônios em carne que você está falando? Que seria um demônio em carne? Ele tá falando que eles estão costurados com alguma coisa. Não sei o que ele tá falando exatamente. E esse zumbi, o que seria que você está vendo aí? Ele tá falando de almas possuídas. Então você está vendo a realidade do mundo espiritual. Disse que tá. E você também está ouvindo? Ele disse que dá pra ouvir tudo, mas é muito ruim ouvir. Então você não está mais participando de nada na Terra. Não? Não, tá falando que não. Então, unicamente, exclusivamente agora você só está vendo o mundo espiritual. Tá falando que sim. Você não esperava nada disso, não é? Tá falando que não. E isso foi logo que você saiu do corpo, você já se deparou com esse mundo horrível. Tá falando que sim. E o que os demônios fazem? Eles estão aí querendo mexer com você? Disse que tão. Eles estão te ameaçando? Disse que tão. O que eles dizem para você? Ele tá falando que vão pegar ele, alguma coisa assim. Tem muito som ao mesmo tempo, é difícil ouvir o que ele tá falando. E você tem medo deles te pegar? Ele tá falando que tem. E você lembrou do Eterno? Tá falando que se lembra. E você clamou ao Eterno, mesmo aí na situação que se encontra? Tá falando que sim. E você não está vendo nenhum anjo por aí? Disse que não. Está tudo escuro? Ele tá falando que ele não sabe como que num lugar escuro ele ainda consegue enxergar. Então, vamos analisar uma coisa. Aqui nesse mundo material, né? Você precisava de um corpo de carne para você ter uma vida ativa aqui no mundo, não é? Tá falando que sim. Você podia ver, você podia ouvir, você podia ter uma vida ativa, não é assim? Tá falando que sim. Então, depois que você saiu desse corpo de carne, e agora? Como é esse negócio aí, ser um corpo de carne? Ah, ele disse que tá falando que tem tudo ainda. Só não tem Quer, corpo, né? quer dizer, você tem os cinco sentidos atuando em você, não é? Tá falando que sim. Você tem a consciência, não é? Tá falando que sim. Você pode continuar sentindo dor, não é assim? Tá falando que sim. Você pode ter lembranças, recordações, saudade, Tá falando que sim. arrependimento. Tá falando que sim. Então, os seus cinco sentidos estão operando como estivesse aqui na Terra. Tá falando que sim. A única diferença é que você não tem um corpo para interagir mais na Terra. Então, você se encontra agora no mundo espiritual, fora do seu corpo. Então, isso é morrer, é estar morto, não é? Tá falando que sim. Mas, ao mesmo tempo, está vivo, porque o que está morto, o que morreu foi o seu corpo, o qual você habitava nesse mundo. Não é assim? Tá falando que sim. Então, sem o seu corpo físico, você não tem mais essa vida física aqui no mundo.
não é? Tá falando que é. Então, a única coisa que mudou é que você não tem um corpo físico para interagir no mundo físico. Você agora está no mundo espiritual, mas você continua vivo, consciente, não é? Tá falando que sim. Racional e com os seus cinco sentidos interagindo, não mais na forma física, mas no que você estiver sentindo aí. Não é assim? Tá falando que sim. E o que você está sentindo aí? Ele tá falando que ele sente com mais intensidade. E o que você está sentindo aí com tanta intensidade? Ah, ele tá falando que sentimentos são horríveis. E você lembra da sua família? Diz que se lembra. Se você pudesse, você alertava eles para não acontecer o mesmo? Ah, ele disse que sabe onde eles estão. Provavelmente tá falando que tá morto já eles. A sua família já morreu? Tá falando que já? Então você é o único da família que estava vivo? Tá falando que sim. Então você acredita que sua família, eles não foram salvos? Tá falando que não vai ser. Então vamos analisar. No estado que você se encontra, você também teve o conhecimento que sua família está morta? Tá falando que eles nasceram mortos. Acho que tá falando que a família dele é antes caída. Ah, então vamos analisar. Você está falando dos demônios que nascem na Terra? Falou que sim. Então você chegou a ter esse conhecimento aí também, que demônios nascem aqui na Terra? Tá falando que sim. Então pessoas da sua família eram um anjo caído? Ah, ele tá falando que ele não sabe como ele sabe, mas tá sabendo que é. Bom, é porque quando você saiu do seu corpo, você teve todo o conhecimento que sua consciência já tinha. Você apenas tinha passado por um esquecimento. Então, quando você saiu do corpo, da sua consciência, da sua mente limitada, aí você teve o pleno conhecimento no mundo espiritual, da criação. Você entende? Tá falando que sim. Da criação, da queda lá no jardim, Adão e Eva, da serpente que enganou Adão e Eva, de quando vocês foram criados no reino do eterno, os anjos que participaram da rebelião, que se arrependeram, os que não se arrependeram. Então você se lembrou daqueles anjos que participaram da rebelião e eles não se arrependeram. Então eles morreram. Realmente, você se lembrou da coisa certa. Eles morreram. Então você faz parte daquele grupo que se arrependeu. Você entende? Agora tudo? Tá falando que sim. Então você, a sua consciência lembrou de tudo antes de você nascer na Terra, não é isso? Tá falando que sim. Aí você agora também sabe que a sua família eram aqueles anjos que morreram na rebelião porque não se arrependeram, não é isso? Tá falando que sim. E eles nasceram aqui na Terra também. E por consequência, sua família, não é? Tá falando que sim. Olha, observa. Se você fosse um deles, você não seria salvo, tá vendo? Tá falando que sim. Porque a salvação que a palavra Yahushua veio trazer, que é resgatar, foram os anjos que se arrependeram. O que foi o arrependimento? Eles se reconciliaram com o Eterno. Então, quando eles iam nascer no jardim, aí foi lá o anjo caído e fez eles pecar. Aí nasceram nessa terra para, pela palavra, eles conseguirem ser salvos dessa morte do jardim. Você entendeu tudo claramente. Tá falando que sim. Então, com todo o conhecimento que você teve, você entendeu que você não estava salvo? Tá falando que sim. Você entendeu todo esse conhecimento para sua condenação? Tá falando que sim. E você, depois de todo o conhecimento, o que você deveria ter feito para você ser salvo? O quê? Ele falou obedecer
obedecido, algo assim. Você deveria ler a palavra, a Bíblia, e você deveria ter compromisso de obediência, não é isso? Falou que sim. E mesmo sem você se lembrar, você conseguiria obedecer? Disse que não. Mas quando a pessoa não se lembra de tudo exatamente, a palavra não dá uns esclarecimentos que é para ela obedecer? Não dá? Disse que dá. Então, quando a pessoa ela não chega a esse conhecimento que você chegou depois de sair do seu corpo, a palavra dá a base da salvação. Não dá? Disse que dá. Então você tinha que obedecer o básico, aquilo que você entendia, não é assim? Tava falando que sim. Então você se sente condenado porque você não obedeceu o básico. Tava falando que sim. Olha, escute uma coisa. O Espírito Santo está tratando com as almas depois que sai do corpo. Então você é uma alma bem-aventurada, que você está fazendo parte desse ministério do Espírito Santo, aonde ele salva depois do corpo. Isso é bom? Falou que sim. Isso te traz uma esperança? Disse que sim. Está participando de um ministério desse, de uma salvação aonde você não via possibilidade de ser? Falou que sim. Então você está salvo, porque você ouviu os canais do Espírito Santo e quando você saiu do seu corpo, os anjos separou você para você vir aqui ter essa conversa com o Espírito Santo e você ser salvo. Tá vendo? Isso foi bom? Tá falando que foi. Então veja os anjos vindo buscar você. Tá vendo? Disse que tá. Quantos está vindo buscar você? Ah, ele disse dois, mas ele viu mais do que dois. Tudo bem. Eles vêm buscar você para levar você para o reino do eterno. Sabe tudo que você entendeu, tudo que você compreendeu depois que você saiu do seu corpo? É o que está acontecendo agora com você. Os anjos estão te levando de volta para a tua morada eterna. Lá na glória, onde você achou que tinha perdido. Não, você não perdeu. Você conseguiu tudo de volta. Tá bom assim? Falou que sim. Agora você está feliz? Ah, ele tá falando que sim. Volta para casa sorrindo. Tá bom? Anjos, leva ele. Você tem quantos anos? Falou 70. E você já estava doente há muito tempo? Disse que já. E você achava que pela sua idade você já ia mesmo? Tá falando que sim. E você estava em casa ou no hospital? Disse hospital. Você estava internado? Falou que sim. E como você conseguiu ouvir os dois canais do Espírito Santo? Ele disse que pelo celular dele. Alguém levou para você ou você mesmo assim encontrou? Ele disse que tocava sozinho no celular dele. E você ouviu muito tempo ou pouco tempo? Ele disse talvez bastante. Você acreditou em tudo que você ouviu? Tá falando que sim. Você acreditou que o nome verdadeiro é Yahushua? Disse que acreditou. E como foi assim que você... Olha, escute, essa conversa vai colocar lá no YouTube, lá naquele canal que você ouviu, viu? Para as pessoas saberem que você continua vivo. Tá bom assim? Tá falando que sim. Apenas foi a morte do seu corpo, mas você continua vivo. Então prova que você está falando com o Espírito Santo agora. O Espírito Santo quer saber, quer que você fale como você morreu, como aconteceu a sua morte. Você estava sozinho lá no quarto do hospital? Disse que sim. E o que você sentiu na hora que você ia morrer? O que você sentiu? Ele tá falando que teve um infarto, alguma coisa assim. Você estava sozinho? Disse que não. Tinha pessoas com você? Ele falou os médicos.
Mas o que lhe aconteceu assim, para você dizer um infarto? O que foi assim que te aconteceu? No seu corpo, o que aconteceu? Ah, ele disse que sentiu impressão de que uma mão estava apertando o coração dele. Uma mão estava apertando o seu coração. É, ele falou alguma coisa parecida com isso. Uma corda, não sei, alguma coisa pressionando. E quando veio essa pressão no seu peito, foi muito forte? Falou que sim. Uma dor assim que você nunca sentiu? Falou que sim. E acompanhado dessa dor, o que mais veio? Ele disse uma certeza que ele ia deixar o corpo, algo assim, ele tá falando. E depois, na sua mente, veio o quê? Na sua mente, veio o quê? Quando se lhe veio essa certeza que você ia deixar o seu corpo? Ele disse memória de tudo, ou um pouco de tudo, algo assim. Você se lembrou de tudo. É, tô falando que sim. Mas nesse momento que você estava passando por isso, ainda você prestou atenção nos médicos ou você não prestou mais atenção em nada que estava acontecendo lá com seu corpo? Ah, ele fala como se eu visse embaçado, borrado. Não entendi o que ele disse com isso daí, não. Então você não conseguia falar nada com os médicos. Conseguia? Não, disse que não. Mas você conseguia ver os médicos? Falou que bem pouco. Então, quando você se lembrou de tudo, o que aconteceu com suas vistas? Ah, ele disse que tava embaçado e depois viu um clarão, algo assim. Luz. E depois que você viu esse clarão, o que aconteceu? Disse que saiu pra fora. E depois de você sair fora do seu corpo, o que mais aconteceu? Tá falando que viu os anjos. Então você era uma pessoa salva, Não sabe. mas você viu os anjos aonde? Disse do lado dele. E você viu o seu corpo, não é? Disse que sim. E você viu os anjos do seu lado. Os anjos lhe falaram alguma coisa? Não, tá falando que não. E os anjos fizeram o que com você? Disse que nada. E os anjos trouxeram você para o altar do Espírito Santo? Disse que não. Não sabe o que que é esse altar. E você era obediente à palavra? Disse que obedeceu o que sabia. Você sentiu alguma sensação de condenação eterna? Ah, ele falou que é difícil dizer isso. Quando você saiu do seu corpo, você entendeu que você estava condenado? Tá falando que sim. Mas mesmo os anjos do seu lado, você ainda teve o sentimento de estar condenado? Tá falando que sim. E agora, o que você está sentindo? Ah, ele fala como se esse mundo tivesse essa energia de condenação. Não sei exatamente o que ele tá falando. E agora, você está com medo da condenação eterna? Disse que tá. Mas você foi amparado por dois anjos quando você saiu do corpo. A sensação que te passa de condenação eterna é porque os anjos não te levaram ainda, porque os anjos tinham que esperar o Espírito Santo conversar com você. Você sabia que essa nossa conversa vai para o YouTube? Disse que não, não sabia. Lá para aquele canal, para aqueles dois canais que você ouviu, para que as pessoas entendam que quando sai do corpo, não morreu, continua vivo, é apenas o corpo que morreu. No seu caso, você não está vivo, Tá falando que sim. mas o seu corpo não morreu. Tá falando que sim. E agora, o que você está vendo aí? Ele tá falando que o mundo é todo feio. E os anjos continuam do seu lado? Tá falando que sim. E você está vendo o mundo todo feio? Tá falando que sim.
Que seria esse todo feio? Ah, ele tá falando que não é nada do que vê na carne. O mundo espiritual é totalmente diferente, não é? É, ele tá falando que é como se fosse um filme de terror, o mundo. Então, o mundo espiritual é um filme de terror. Tá falando que sim. Tudo escuro, Tá falando que sim. mas com você aí, por causa dos anjos, tem luz. Diz que tem. E você, tá vendo algum demônio por aí? Diz que vê mais longe. Olha, você viu? Você viu? Quando uma pessoa que é obediente à palavra do Eterno parte, o que acontece? Você viu? Você está com os anjos do teu lado aí. Você não está no escuro, não é? Você apenas está vendo como é a realidade do mundo espiritual. Você está vendo os demônios longe de você, não é assim? Tá falando que sim. Você consegue ouvir a voz deles? Ele tá falando que não sabe se os demônios tá falando. Porque estão muito distantes de você. Ele fala que dá pra ouvir tudo. Eu não sei se no mundo espiritual usa realmente as orelhas, né, pra ouvir. E além dos demônios, o que mais você vê? Ele disse fogo. Os demônios, fogo. E você também se lembrou tudo? Que você era um anjo, Tá falando que sim. que participou da rebelião, se arrependeu. Tá falando que sim. Você também entendeu dos anjos que não se arrependeram, que morreram? Também entendeu disso? Tá falando que sim. E na sua família, tem algum que não se arrependeu? Que é anjo caído? Tá falando que sim. É meio difícil entender o que ele fala. Parece que às vezes ele começa a falar embolado. Mas dá a entender assim que ele tá falando como se quando a pessoa ela sai da carne, toda a informação que tem no mundo aqui de baixo entra nele, então ele sabe Tudo. tudo. Quem é de E caído, quem não é. Mas ele é como se ele fosse alguma coisa a ver de arrebatamento, mas não dá pra entender o que ele tava falando. ele ficou falando de arrebatamento? É, quando perguntou alguma coisa de tempo, aí ele falou isso, mas não entendi o que ele falou. Foi antes dele ir que ele estava falando. Isso. Correto. Então, Felipe, os anjos estão aí com você. São quantos anjos que estão com você? Ele falou dois. Pelo fato dos anjos estar com você, você está na luz, não é? Falou que sim. E você simplesmente está vendo os demônios de longe. Falou que sim. Mas você está vendo ao seu redor, em volta de você, tudo escuro, fogo, é? Tava falando que sim. E fora os demônios, o que mais você vê? Ah, ele tá falando que é muito difícil descrever o que ele tá vendo. É muito feio, Ele tá falando que as coisas são muito horríveis. é assustador. Tava falando que sim. E você ficou sabendo de tudo que você precisava saber, que você não sabia quando estava na carne. É assim? Tava falando que sim. Então você ficou sabendo da rebelião no reino do Eterno? Falou que sim. Ficou sabendo que você participou da rebelião, você é um anjo, participou da rebelião, mas você é um anjo arrependido, não é assim? Tava falando que sim. Você ficou entendendo que a palavra, a Bíblia, você tinha que obedecer para você ser resgatado de volta, é isso? Tava falando que sim. E você fez a coisa certa? Obedeceu para voltar? Ele disse que dá a entender que sim. Bom, muito bom. Então, aí você também entendeu dos outros anjos que participou da rebelião e eles não se arrependeram, eles morreram e eles nascem aqui no mundo. Você também ficou sabendo disso. Falou que sim. E você pôde saber de algum parente seu que é um desses? Ele perguntou onde é caído? Sim, é. Você ficou sabendo também no mundo espiritual de alguns parentes seus que é anjos assim, que não se arrependeram? Falou que sim. Então, quando a pessoa sai desse corpo de carne, ela é informada de tudo que aconteceu lá no reino do Eterno. Falou que sim. Aí o que acontece?
se ela não tomou a decisão certa de obedecer a palavra, com o pouco que ela conheceu, com o pouco que ela entendia, não vem nenhum anjo para buscar ela, é assim? Falou que sim. Aí ela se sente condenada ao lago de fogo, que é a morte. Assim? Falou que sim. Aí, no caso, a pessoa entende que a palavra do Eterno, que eles chamam de Bíblia, é a salvação, é a vida eterna. Quer dizer, pelo pouco que lê, dá para compreender, não dá? Falou que sim. Olha, antes dos canais, quando você lia a Bíblia, você não entendia o que tinha que ser feito? Falou que sim. Aí você obedecia. É. Aí quando você veio ouvir os dois canais, aí você entendeu mais. Tá falando que sim. Aí você obedeceu mais. Tá falando que sim. Aí quando você saiu do seu corpo, que foi a morte do seu corpo, você sair do seu corpo, você vir para o mundo espiritual, aí você entendeu tudo que faltava você entender. É isso? Tá falando que sim. Aí quando você entendeu tudo, aí você também entendeu que você tomou a decisão certa, obedecer a palavra. Tá falando que sim. Quer dizer, o pouco de entendimento que você tinha, você obedeceu, é isso? Tá falando que sim. Então vamos analisar. Independente da pessoa ter esse conhecimento que você teve depois que saiu do seu corpo, ela pode obedecer a palavra para ser salvo, o pouco que ela entende, não pode? Falou que sim. Muito bom. Olha, as suas respostas foram muito boas e o Espírito Santo acredita que quem ouvir e for sábio vai fazer uma boa escolha, não é? Ele disse que provavelmente. Provavelmente. Então, esses anjos que estão com você aí, eles vão te levar para o reino do eterno. Sabia disso? Disse que não. Você está salvo, eles vão te levar. É por isso que eles estão lhe acompanhando. Você viu? A pessoa que é obediente à palavra, quando ela sai do corpo dela, os anjos vêm ficar do lado dela para levar ela para o reino do eterno. Aí aqueles que não é obediente à palavra, não vai ter essa ajuda do eterno, tá vendo? Mas com esse ministério do Espírito Santo, antes do arrebatamento, aonde ele está salvando, mesmo fora do corpo, aí o Espírito Santo está fazendo esse trabalho. Aí você é um que ia ser salvo, porque os anjos já estão com você. Então, o Espírito Santo falou com você para que as pessoas venham entender como que acontece a salvação de um que é obediente à palavra. Tá bom? Tá falando que sim. Agora os anjos te levam, tá bom? Vai em paz. Anjos, leva ele.